Apreciação do método hipotético dedutivo. Esse método é o atual paradigma científico. Como já foi dito, como já foi, perdão, o método dedutivo e o método indutivo. Então, a ciência ela evolui e nem sempre o método hipotético dedutivo foi o paradigma, a corrente dominante que a gente pode falar. Foi em 1984 que o Popper escreveu o livro dele, então, relativamente recente. Além do método filosófico. Só que, como eu falei na aula passada, o método filosófico, particularmente a lógica filosófica, ela ainda é a base do método hipotético dedutivo, tá? Então, essa ideia de que a ciência e a filosofia se opõem, não. Na verdade, a ciência ela é derivada da filosofia. O método hipotético dedutivo é criticado por diferentes correntes ideológicas. Então, você tem aqui já uma apreciação ideológica, política desse método. Você tem na direita, por exemplo, existem vários grupos que criticam a ciência moderna como algo a serviço do globalismo. Globalismo é diferente de globalização. Então, globalismo, para algumas teorias de direita, tá, significa uma elite global que apoia causas de esquerda, entre elas o socialismo ou a esquerda identitária, por exemplo, tá? No Brasil, o maior expoente dessa corrente filosófica foi o Olavo de Carvalho. Muita gente não gosta do professor Olavo, mas é inegável que ele teve uma grande influência ali nessa direita que surge principalmente ali. Na verdade, essa direita ela consegue chegar no Bolsonaro, pegando a história mais recente do Brasil, como seu representante, mas a base filosófica, intelectual dela é do professor Olavo de Carvalho, ok? Na esquerda, existe uma tradição crítica mais ligada ao marxismo também, né? Os marxistas criticam muito esse método, que considera a ciência como um instrumento de exploração usada pela burguesia, porque, assim, para o marxismo, a superestrutura ela é econômica baseada na luta de classes. Então, tudo que deriva dela, seja as manifestações culturais, numa sociedade que é baseada nessa estrutura macroeconômica, seria objeto de dominação, de alienação da classe dominante, que são os burgueses. Então, para os marxistas é isso. Então, a própria ciência ela seria algo enviesado para manter ali o controle ideológico da burguesia, e particularmente essa ciência feita pelo método hipotético dedutivo, que é baseado, sobretudo, em estatística. Então, você vê que é um método criticado por diferentes ideologias. Aí eu vou pegar o exemplo da economia, que é uma ciência que eu domino mais, tá? Eu não sou economista, mas eu gosto de estudar economia. Então, eu sou administrador, então são ciências que têm suas finalidades, são os afins, né? Tem seus pontos de convergências. E aí eu vou falar da economia, porque olha só, os economistas que seguem esse método hipotético dedutivo pertencem à corrente mainstream, ou corrente majoritária, ou também chamada de corrente ortodoxa. Embora esse termo ortodoxo pode ser usado, por exemplo, para algumas vertentes do marxismo. Mas quando a gente fala de economia em geral, ortodoxo significa os economistas que seguem o método hipotético dedutivo. Utilizam bastante econometria, então quando eu estava na minha graduação de geologia, eu li um livro do Gogerot Potter, que é um livro de 900 páginas de econometria básica, tá? Só é o básico isso aí, bem denso de estatística, e eu usei o método hipotético dedutivo em todos os trabalhos científicos que eu fiz, né? Desde o meu primeiro TCC, o segundo também, a minha tese, enfim. Essa ferramenta aqui da econometria. Esses economistas que seguem essa corrente, eles tendem a ser keynesianos, que são de esquerda, considerado hoje, né? Para você é, de, não considera um keynesiano de esquerda, ou se você não sabe o que é um keynesiano, aqui no canal tem uma playlist sobre empreendedorismo e política. E aí eu explico por que esse termo de esquerda que eu estou usando aqui é um termo de marketing, tá? Não necessariamente um termo ideológico. Então, é fato que se você pegar a estrutura política global, principalmente dos países desenvolvidos, aqueles que são keynesianos são de esquerda. E os liberais na economia, tá? Não nos costumes, na economia, são considerados de direita. Tá? Beleza. Exceto com algumas vertentes liberais, por exemplo, que são favoráveis à imigração irrestrita, por exemplo, para os países desenvolvidos como Estados Unidos e Europa. Isso fica um pouco mais confuso. Mas, no geral, é isso. Principalmente quando a gente fala de economia. Um detalhe, pessoal. Vocês veem que isso aqui é um método. E ele pode ser usado por pessoas de diferentes orientações políticas. Então, beleza. Só que existem economistas críticos desse método, né, particularmente da econometria, que são considerados heterodoxos, que é a corrente que não domina na academia, dos cursos de economia, né, do ponto de vista científico, e podem ter diferentes posicionamentos. Então, você tem, olha, os anarcapitalistas, que são considerados de direita, eles seguem o método da praxeologia, o método que está lá naquele livro Ação Humana, do Mises. Então, são economistas de direita, mais radicais, né, que usam esse método. E também os marxistas, que são, obviamente, de esquerda, seguem o método do materialismo histórico dialético, que é um método mais filosófico.
Ok? Então, só para vocês verem que você tem críticas a esse método de diferentes correntes políticas e também pessoas ligadas, ou pesquisadores ligados a também diferentes correntes que utilizam esse método. Olha só, vou analisar aqui o marxismo pelo método de Popper, porque o Popper ele foi um crítico ao marxismo, né? Então ele usa o método dele para dizer que hoje o marxismo, se você pegar o paradigma científico, ele não é científico, né? Um marxista com certeza vai ser contra isso, mas se você pegar o método que domina a ciência, hoje o marxismo não se enquadra nele. Pode ser que mude? Pode ser que, sei lá, daqui a 200 anos a ciência mude novamente, porque a ciência pode mudar seu paradigma, e, sei lá, o marxismo passa a ser o método que domina a ciência. Pode ser. Mas hoje não é, tá? Isso é um fato, não é nem uma opinião. Então, beleza. O método é o materialismo histórico dialético. Um dos pressupostos do marxismo é o valor-trabalho, a ideia de que todo o bem só tem valor advindo de um trabalho que um homem fez para aquele bem. Então, um bem só pode ter valor se tiver trabalho humano e unicamente essas coisas estão associadas. Outras variáveis não influenciam no valor do trabalho. É uma coisa que os marxistas diferem com outros economistas. Por exemplo, a corrente majoritária da economia diz que não só o trabalho humano consiste em dar valor para um produto, para um serviço. Você tem um capital, por exemplo, como um dos fatores, e também a terra. Então, se você tem um trabalho, mas vem algum capitalista e investe no seu trabalho com um maquinário, esse investimento dele faz com que você seja mais produtivo e logo mude a quantidade, a produção desse bem e logo também o valor dele, por uma questão de oferta e demanda, vai mudar. Tá? Beleza, mas essa é uma premissa do materialismo histórico dialético. Partindo dessa premissa, Marx faz uma série de deduções e ele que a gente pode enxergar pelo método hipotético dedutivo como hipóteses a serem testadas. E uma das hipóteses mais importantes é essa aqui, ó, o poder de compra do trabalhador diminui com o tempo. Porque qual é a ideia dele? Bom, se advindo desse valor trabalho, uma parte do que o trabalhador produz em forma de produto, ela é usada pelo burguês por uma apropriação indevida no termo marxista, que o marxista chama de mais-valia, faz sentido para o dono da propriedade, para o burguês, enfim, aumentar cada vez mais essa mais-valia, para que ele tenha mais capital, esse capital consiga fazer economia de escala e a empresa dele consiga se manter como um monopólio. E aí vai ganhar a competição aquela empresa que conseguir explorar mais o trabalhador. Logo, todas as empresas vão tender a isso. Logo, o poder de compra do trabalhador vai tender a diminuir com o tempo. Então, essa era a dedução inicial do Marx, tá? Entre outras deduções que ele fez. Ele também disse que essa redução ela ia chegar num ponto que necessariamente a classe trabalhadora ia fazer uma revolução, porque não ia aguentar mais a desigualdade nem a pobreza generalizada. Acontece que quando você pega os dados históricos aqui, ó, desde 1920, e principalmente nos países capitalistas, tanto desenvolvidos como nas chamadas periferias, nos países em desenvolvimento, você teve uma redução da pobreza absoluta. Ou seja, o poder de compra do trabalhador, que é a massa das pessoas, não diminuiu com o tempo, pelo contrário. Onde o capitalismo chegou, o poder de compra aumentou. As pessoas tiveram, de fato, uma melhoria de acessibilidade dos bens. Você lê aquele livro do Taylor, de 1911, ou Administração Científica, ele mostra que antes do Taylorismo ser aplicado nas empresas, e naquele contexto o Taylorismo era a vertente maior do capitalismo, os trabalhadores tinham, era difícil um trabalhador ter um par de sapato. Com o Taylorismo você aumentou a produtividade e era comum que cada trabalhador tivesse pelo menos 5 pares de sapato. Então você teve sim um progresso material dos trabalhadores, tá? No sistema capitalista. Então essa hipótese aqui, ó, ela é refutada com os dados. O Thomas Sowell também apresenta uma hipótese, apresenta ali uma refutação daqui da própria premissa de valor-trabalho, que para a maioria dos economistas de fato é uma premissa que já foi refutada, tá? É claro que os marxistas ainda defendem. Então você consegue, na visão do Popper, ele defende isso, refutar aqui o marxismo como uma teoria pelo método hipotético dedutivo. Agora sim, é claro que eu falei do marxismo tradicional, ou também chamado marxismo ortodoxo. Muitos marxistas se reinventaram, outros continuam seguindo essa linha, tá? Mas muitos se revoltaram e deram um contra-argumento. Então, há uma reformulação marxista que o mais importante do que a redução da pobreza absoluta é a redução da desigualdade de renda ou de poder. Tá? A de renda
ela é um pouco mais complicada, porque tem vários indicadores, mas, por exemplo, isso aqui é pobreza absoluta. Não é pobreza relativa, que é outro indicador. Eu estudei pobreza na minha tese de doutorado. Então, você pode estar aumentando o seu poder de consumo, mas numa sociedade cada vez mais desigual. Isso que alguns marxistas vão dizer que era o que Marx queria dizer lá na época. Ou ainda, o poder. Aí é um pouco mais complicado, aliás, bem mais complicado, porque o poder é muito mais difícil de ser mensurado. Então ele diz, beleza, as pessoas estão tendo melhora na condição de vida, mas o poder está se concentrando numa elite burguesa, na visão ali desses marxistas mais atuais, a gente pode dizer assim, né? Ou quem leu o Karl Marx dessa forma também, né? É, então, o debate começa a enveredar para um lado ético, podendo não haver consenso dos objetivos. Aqui é um pouco mais problemático, porque quando a gente fala de reduzir a pobreza absoluta, dificilmente alguém vai ser contra isso. Então, a gente pode considerar isso um consenso. Tanto os liberais, os marxistas, enfim, qualquer pessoa diz que reduzir a pobreza absoluta é boa. Quando você fala em reduzir a desigualdade, já não é mais tão consensual. Tem pessoas que dizem assim, se você reduzir a desigualdade, você vai chegar numa sociedade que todo mundo é igualmente pobre. Essa é uma crítica que se faz aos regimes comunistas, como o regime soviético. Então, não necessariamente uma redução da desigualdade é algo bom. Ou só para vocês entenderem, porque não era da área de economia, tá? Às vezes as pessoas pensam que a pobreza é uma consequência da desigualdade. Você pode ter uma sociedade, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo com os meus alunos. Eu tenho 30 alunos numa sala. Se todo mundo ganha R$ 1.000, você tem desigualdade zero, nula. Todo mundo tem a mesma renda. Só que se em outra classe tem que o aluno mais pobre ganha R$ 2.000 e o aluno mais rico ganha 1 milhão, você tem uma grande desigualdade, tem vários alunos aí nessa faixa. Só que o mesmo aluno mais pobre, ele tem uma renda maior do que todos os alunos da outra turma. Então, ele mesmo sendo mais pobre, está vivendo melhor, numa sociedade que é mais desigual, porém é menos pobre, tá? E aí, é ético uma pessoa ganhar 2 mil, outra pessoa ganhar 1 milhão? Aí entra numa questão bem forte do ponto de vista ético, tá? Mesmo assim, as evidências não são tão claras em relação ao aumento ou diminuição da desigualdade no capitalismo. Isso aqui é o livro do Thomas Sowell, o fato de falar da economia. O Thomas Sowell, ele é um economista mainstream, então ele segue o método hipotético dedutivo, e ele fala que existem muitas falhácias, na verdade, a respeito de quando se trata de desigualdade. Uma delas é isso aqui, ó. Se vocês pesquisarem nos jornais, vocês vão ver, os 10% dos mais ricos estão ficando cada vez mais ricos. E aí a ideia de que a desigualdade está aumentando por conta disso. Outros indicadores, como o índice de Gini, também se baseiam nisso. Só que quando você pega um horizonte de 10, 20 anos e mostra de fato o aumento da desigualdade da diferença entre os 10% mais ricos e 10% mais pobres, o que acontece? Você está mensurando categorias e não necessariamente pessoas. Essa é a crítica que o Thomas Sowell fala. Por quê? Essas pessoas que estão entre os 10% mais ricos, elas podem, depois de 10, 20 anos, não estarem mais entre os 10% mais ricos por uma questão de mobilidade social. E, de fato, é isso que acontece quando os trabalhos pesquisam pessoas de carne e osso. O Thomas Sowell mostra vários trabalhos que fazem esse tipo de pesquisa. É só você pegar a lista dos 10 homens mais ricos do mundo, que é uma amostra muito ínfima da população rica, e você vê que volta 10, 20 anos e vê que não se repete. Claro, vão ter alguns que sempre vão estar o Warren Buffett, mas não são exatamente os mesmos 10, nem mesmo 9, 8, geralmente são 4 que se repete a cada 10 anos. Tá? Então, imagina a população de 10% que é muito maior. Então, acontece que essas pessoas tendem a ficarem aqui no meio do caminho, enquanto que essas pessoas mais pobres, você tem um alto nível de mobilidade e elas se aproximam mais das mesmas pessoas que estavam entre os 10% mais ricos. Inclusive, em algumas situações, a desigualdade entre pessoas pode diminuir. Tá? E o Thomas Sowell mostra vários exemplos que ela aumenta, outros que ela diminui, outros que ela se mantém constante. E por que isso acontece? Geralmente, as pessoas que estão entre os 10% mais pobres são mais novas. Quando a natural da vida de um indivíduo quando ele é novo, ele consegue o primeiro emprego num salário. À medida que ele vai adquirindo mais experiência, o salário dele vai aumentando. Então, ele vai subindo de categoria de renda. E quando ele alcança uma certa idade, o salário já não muda tanto. Então, ele já fica mais estável. Se você usar a variável idade, você consegue explicar a desigualdade, por exemplo. E aí o Thomas Sowell fala de várias outras coisas, indicadores se baseiam na renda familiar, quando as famílias têm diferentes tamanhos, tem a produção voltada para o autoconsumo, tem vários outros fatores que influenciam nessa questão de você falar que a desigualdade está aumentando no capitalismo. Então, é muito menos consistente do que, por exemplo, esse gráfico aqui. Esse gráfico é muito claro, não tem como você refutar isso aqui.
Embora alguns economistas dizem, mas aqui as medições não eram tão claras, mas mesmo assim é uma queda muito grande para você refutar com poucos argumentos, enquanto que a desigualdade ela não é tão clara do ponto de vista ali, a redução, o aumento dela na sociedade, nos estudos de economia. Isso também é um fato. Tá? Não nem defendendo que a desigualdade está aumentando ou diminuindo, eu estou falando do fato que é difícil de você mensurar ela. Só ler o livro lá do Sawyer, ele explica isso de forma muito mais consistente. Bom, então, só para a gente concluir algumas conclusões de descobrir a redundância baseadas nesse método hipotético dedutivo são... porque assim, eu comecei a criticar muito o marxismo, né, com base no método hipotético dedutivo, mas não necessariamente esse método, como eu falei na aula anterior, ele é, sei lá, de direita ou de esquerda, qualquer coisa dessa. Então, algumas conclusões foram: vacinas são eficazes para a prevenção de doenças. Você vê, na última pandemia, boa parte da direita adotou um discurso anti-vacina. Então, teoricamente, isso aqui foi protagonizado por governos, não todos, tá, mas boa parte de esquerda que defende maior intervencionismo estatal, por exemplo, de obrigar as pessoas a tomarem vacina. Isso foi um grande debate filosófico, e ético também, mas isso é um fato científico. O governo pode, inclusive, não seguir a ciência, por N motivos, mas é um fato científico que as vacinas previnem doenças, ok? Quando elas são devidamente testadas e tudo mais. O segundo fato, as emissões antrópicas influenciam nas mudanças climáticas. Isso aqui também costuma ser um argumento mais usado pela esquerda, mas não estou falando que ele é necessariamente um argumento, ele é um fato. Você consegue, com confiança estatística, dizer que a atual mudanças climáticas, particularmente o aumento da temperatura média do planeta, é devido às emissões antrópicas, mesmo que tenha outros fatores que influenciam. Então, você tem segurança estatística para falar isso. Embora isso também, alguns grupos de esquerda são contra essa questão, não acreditam nisso, né? Geralmente a esquerda mais radical, que veio na questão ali do desenvolvimento sustentável como um outro tipo de capitalismo verde, algo parecido. Mas, geralmente, quem nega isso aqui são mais grupos ligados à direita. Ok? O método de alfabetização fônica é o melhor que o universal. Então, no Brasil, se usa o método universal, que é assim. Você tem uma palavra, por exemplo, celular. Então, você primeiro mostra o celular para a pessoa e depois mostra como se pronuncia isso, celular. Isso é o método universal. A ideia é que a pessoa tem que aprender a partir da sua realidade. Né? Isso é muito utilizado na pedagogia do Brasil. O método Paulo Freire é um pouco disso, só que o método Paulo Freire tem eficácia para pessoas mais velhas. Para crianças, né, na primeira infância, o que se tem de pesquisa científica com base no método dedutivo é que esse método universal ele não é tão bom. O melhor método é o fônico, aquele que você vai aprender, vai mostrando aqui NA forma NA, BA forma BA, sem mostrar qualquer coisa para a criança. Você primeiro ensina ela como se formam os fonemas, a partir de quais letras. Esse método ele já tem maior eficácia, mas no Brasil você ainda usa muito o método universal. Muitos cientistas argumentam que esse é um dos motivos para que você tenha um baixo nível de cognição das crianças aqui no Brasil, tá? Porque a gente usa o método de alfabetização que não é o melhor do ponto de vista científico. E detalhe, geralmente esse método universal ele é mais defendido pela esquerda ideológica, enquanto que a direita defende mais o método fônico. Então vocês veem que eu trouxe 3 conclusões aqui, 2, entre aspas, mais favoráveis à esquerda e uma mais favorável à direita, para falar para vocês o seguinte: esse método ele não é ideológico como se diz por aí. Ele pode chegar a conclusões se for feito da forma correta. Eu não acho que o cientista ele não consegue necessariamente se desprender sempre da sua ideologia, mas ele tem que ter isso como ideal. A pessoa que faz a ciência pensando em atender o interesse de algum grupo ideológico está fazendo ciência errada, porque de repente os dados podem contrariar aquele grupo ideológico, ela vai fazer um xadrez 4D para tentar dizer que aquilo lá favorece aquele grupo dele. Então não é assim. Tá? Se você tem uma ideologia, mas encontra ali os dados, as evidências que vão contra aquela ideologia, é seu dever como cientista divulgar isso da forma como você fez a análise buscando o máximo de neutralidade possível. Então, claro que você tem aqui conclusões que podem ir para um ou para o outro lado, porque em tese o método em si ele é neutro. É claro que as pessoas podem ter seus vieses na hora de implementar o método, mas tem que buscar. Aliás, as pessoas não devem ter seus vieses, é isso que eu posso dizer. Pode acontecer, mas o ideal é que isso não aconteça e todo cientista tem que se policiar para que não caia nesses vieses. É isso.